Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos considerando o estudo da sentinela com leitura, pergunta e resposta. O estudo 34 com o tema Continue andando na verdade. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos aqui no nosso canal. É sempre um prazer ter vocês aqui para juntos analisarmos o estudo da sentinela, preparar nossa reunião para que assim possamos estar melhor preparados, E ajudar, encorajar os nossos irmãos por meio de nossos comentários. Sejam bem-vindos. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino, faça o seu comentário e, se você puder, compartilhe os nossos vídeos para que outros irmãos ou pessoas que estão se achegando à organização também possam ter esse conteúdo. Então vamos para a nossa consideração. Continue andando na verdade. Então o que iremos ver? Geralmente nos referimos às nossas crenças e ao nosso modo de vida como a verdade. Alguns se tornaram testemunhas de Jeová há pouco tempo. Outros já servem a Jeová por muitos anos. Mas vai ser bom para todos nós relembrarmos porque amamos a verdade. Isso vai fortalecer a nossa determinação de continuar agradando a Jeová. Então, o texto temático, 3 de João 4. Não tenho alegria maior do que esta, ouvir que os meus filhos continuam andando na verdade. Então vamos fazer a leitura do 1. Como você conheceu a verdade? Sem dúvida, você já respondeu essa pergunta muitas vezes. E essa é uma das primeiras perguntas que você faz quando está fazendo amizade com um irmão. É muito bom saber como alguém conheceu a Jeová. Também é muito bom contarmos como nós conhecemos a verdade. Conversas assim nos ajudam a lembrar o quanto a verdade é preciosa para nós. Além disso, ficamos ainda mais decididos a continuar andando na verdade, isto é, viver de um modo que agrade a Jeová. Pergunta do 1. Por que é bom conversarmos sobre como conhecemos a verdade? Então a resposta: porque isso nos ajuda a lembrar o quanto a verdade é preciosa para nós e também nos ajuda a estar mais decididos a continuar andando na verdade. Isso é, viver de um modo que agrade a Jeová. Leitura do 2. Neste estudo, vamos ver por que amamos a verdade e como podemos demonstrar que sentimos esse amor. Além disso, este estudo vai nos ajudar a ser ainda mais gratos a Jeová por ter nos atraído à verdade e vai fortalecer o nosso desejo de ensinar a verdade a outros. Pergunta: o que vamos ver neste estudo? Então a resposta: vamos ver por que amamos a verdade e como podemos demonstrar que sentimos esse amor. E também vai nos ajudar a continuar a ser gratos a Jeová por ter nos atraído a essa verdade. Vai fortalecer o nosso desejo de ensinar a verdade a outros. Então, praticamente, é o parágrafo todo. Passando para o 3, subtítulo: Por que amamos a verdade? Leitura. Nós temos muitos motivos para amar a verdade, mas o motivo principal é que amamos a Jeová, a fonte da verdade. Por meio da Bíblia, nós aprendemos que Jeová é muito mais do que nosso Criador Todo-Poderoso. Ele também é o nosso Pai amoroso que cuida com carinho de nós. Sabemos que nosso Deus é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal e de verdade. Além disso, Jeová ama a justiça. Quando Jeová nos vê sofrer, ele sente a nossa dor. Na verdade, ele quer muito acabar com todo o sofrimento. E nós não vemos a hora de isso acontecer. Sem dúvida, temos muitos motivos para amar a Jeová. Pergunta:
Qual é o principal motivo que temos para amar a Jeová? Então a resposta: porque o amamos e Ele é a fonte da verdade. Então, para nós, Jeová, além de ser todo-poderoso, Ele também é nosso Pai amoroso e Ele cuida muito bem de nós com muito carinho. Leitura do 4 e do 5. Que outro motivo temos para amar a verdade? A verdade nos dá esperança para o futuro, e isso faz toda a diferença em nossa vida. Para nos ajudar a entender como a nossa esperança é importante, Paulo fez a seguinte comparação. Temos essa esperança como âncora para a alma, tanto segura como firme. Assim como uma âncora mantém um barco estável durante uma tempestade, a nossa esperança baseada na Bíblia nos ajuda a continuar calmos e estáveis quando enfrentamos problemas. É verdade que Paulo estava falando sobre a esperança dos cristãos ungidos de viver no céu, mas as palavras dele também podem se aplicar àqueles que têm a esperança de viver para sempre no paraíso na terra. Com certeza, nossa esperança de viver para sempre faz nossa vida ter sentido. Pergunta: por que o apóstolo Paulo comparou a nossa esperança como uma âncora? Resposta: porque assim como uma âncora mantém um barco estável durante uma tempestade, a nossa esperança baseada na Bíblia nos ajuda a continuar calmos e estáveis quando enfrentamos problemas. Leitura dos 6 e 7. Veja o que aconteceu com uma irmã chamada Ivone. Ela foi criada na verdade e, quando era criança, tinha muito medo da morte. Repetindo, ela não foi criada na verdade e, quando era criança, tinha muito medo da morte. Uma vez, ela leu uma frase que nunca mais esqueceu. A frase dizia: algum dia não haverá amanhã. Ivone diz: essas palavras me faziam perder o sono e passar a noite pensando no futuro. Eu pensava: a vida não pode ser só isso. Por que eu estou aqui? Eu não queria morrer. Mais tarde, quando Ivone era adolescente, ela conheceu algumas testemunhas de Jeová. Ela diz: eu comecei a acreditar que eu podia viver para sempre no paraíso aqui na terra. Como aprender a verdade ajudou nossa irmã? Ela continua: hoje eu não passo mais a noite acordada, me preocupando com o futuro e com a morte. Dá para ver como Ivone ama a verdade. Ela gosta muito de participar no serviço de pregação e compartilhar sua esperança com outras pessoas. Pergunta do 6 e do 7. Como aprender a verdade sobre o futuro fez bem para Ivone? Então a resposta, vamos tentar resumir, né? Ivone, ela não foi criada na verdade e quando criança ela tinha muito medo da morte. Então ela ficava a noite toda acordada, pensando que se a vida era só aquilo, será que não tinha esperança para o futuro? Todos iriam morrer? Então na adolescência ela conheceu algumas testemunhas de Jeová, começou a estudar a palavra de Deus e ela diz que ela não perdeu mais a noite de sono, pensando no futuro e a morte. Então com certeza ela aprendeu a verdade na palavra de Deus. Leitura do 8 e do 9. As boas notícias sobre o reino de Deus também fazem parte da verdade da Bíblia. Jesus comparou a verdade sobre o reino com um tesouro escondido. Em Mateus 13,44, ele disse: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu novamente. E, na sua alegria, ele foi, vendeu todas as coisas que tinha e comprou aquele campo. É interessante notar que aquele homem não estava procurando um tesouro, mas quando ele o encontrou, o homem fez grandes sacrifícios para conseguir esse tesouro. Na verdade, ele até vendeu tudo o que tinha. Por quê? Porque ele sabia
que tinha encontrado algo muito valioso e que valia a pena abrir mão de qualquer coisa por isso. Eita, vamos lá. 9. Com certeza, você também valoriza a verdade. Nada que este mundo oferece compara a alegria de servir a Jeová e a esperança de viver para sempre debaixo do reino de Deus. Por isso, vale a pena fazer qualquer sacrifício para ser amigo de Jeová. A nossa maior alegria é saber que estamos agradando a Jeová. Só vou beber um pouquinho de água e já volto com a pergunta. Então vamos lá, a pergunta do 8 e 9, parte A. O que o homem da ilustração de Jesus fez quando encontrou um tesouro? Então, resposta. Quando ele encontrou, o homem fez grandes sacrifícios para conseguir o tesouro. Ele vendeu tudo o que tinha, porque ele sabia que tinha encontrado algo muito valioso e que valia a pena abrir mão de qualquer coisa por isso. Pergunta parte B. Qual é o valor que a verdade tem para você? Então, a resposta: nós devemos valorizar muito a verdade. Nada se compara à alegria que temos de servir a Jeová, a alegria de uma esperança de viver para sempre, a alegria de saber que o sacrifício de Jesus Cristo nos deu a oportunidade de ter um relacionamento novamente com Jeová e que saber que a partir desse sacrifício temos uma esperança segura de vida eterna. Vamos dar continuidade à leitura e vamos fazer agora a leitura do 10 e do 11. Muitos irmãos tiveram que fazer grandes sacrifícios para viver de uma maneira que agrada a Jeová. Alguns tiveram que deixar para trás carreira de sucesso no mundo. Outros decidiram parar de correr atrás de riquezas. E ainda outros mudaram completamente seu estilo de vida quando aprenderam sobre Jeová. Foi isso que aconteceu com um irmão chamado Michael. Ele não cresceu em um lar cristão e, quando era jovem, treinava karatê. Michael diz: para mim era muito importante ter um corpo atlético. Às vezes eu me sentia invencível, mas quando Michael começou a estudar a Bíblia, ele aprendeu o que Jeová pensa sobre a violência. Michael diz o seguinte sobre o casal que estudou a Bíblia com ele: eles nunca me disseram que eu tinha que parar de praticar karatê. Eles simplesmente me ensinavam a verdade da Bíblia. Quando Michael estudava a Bíblia, mais o amor que ele tinha por Jeová crescia. Algo que tocou muito o coração de Michael foi a misericórdia que Jeová tem pelos seus servos. Com o tempo, Michael percebeu que tinha que tomar uma decisão importante na vida. Ele diz: eu sabia que parar de praticar karatê seria uma das coisas mais difíceis que eu teria que fazer na minha vida. Mas eu queria muito agradar a Jeová e tinha certeza absoluta que valia a pena fazer qualquer sacrifício para servir a Ele. Michael sabia que a verdade da Bíblia era muito valiosa e por isso ele fez grandes mudanças na vida. Então a pergunta do 10 e do 11: por que Michael fez grandes mudanças na vida? Então vamos tentar resumir essa resposta. Então, primeira coisa é porque ele queria agradar a Jeová. E ele começou a aprender no seu estudo que Jeová, ele odeia a violência. Então, para que ele pudesse servir ainda mais Jeová e demonstrar para Jeová que ele estava vivendo de acordo com aquilo que ele aprendia, ele percebeu que deveria parar de praticar artes marciais. E ele percebeu que, para ele, foi uma mudança significativa e muito valiosa. Vamos dar continuidade à nossa leitura, agora do 12 e do 13. A Bíblia compara a verdade com uma lâmpada que brilha no escuro. Essa comparação nos ajuda a entender como a verdade é valiosa. Maili, que nasceu no Azerbaijão, é muito grata pelo modo como a palavra de Deus tem iluminado a sua vida. Ela cresceu em um lar dividido em sentido religioso. O seu pai era muçulmano e a sua mãe era judia. Ela diz:
Eu sempre acreditei em Deus, mas algumas coisas me deixavam um pouco confusa. Eu me perguntava: por que Deus criou os humanos? Por que uma pessoa sofre tanto na vida e depois ainda é atormentada para sempre no inferno? As pessoas diziam que tudo é da vontade de Deus. Por isso eu pensava: será que é Deus que causa todo esse sofrimento? Será que Deus gosta de ver as pessoas sofrerem? Miley continuou procurando as respostas para suas perguntas. Com o tempo, ela começou a estudar a Bíblia e, por fim, se tornou uma testemunha de Jeová. Ela diz: as respostas convincentes da Bíblia mudaram completamente o meu conceito sobre a vida e me ajudaram a ter paz. Assim como Miley, nós louvamos a Jeová, aquele que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então a pergunta 12 e 13: como a verdade da Bíblia ajudou Miley? Então a resposta: Miley, ela vivia num lar dividido em sentido religioso. Então tinha muitas perguntas na qual ela não tinha as respostas. Isso deixava ela muito triste. Então ela começou a estudar a Bíblia, aprendeu e obteve todas as respostas para suas perguntas. E eram convincentes. Aquilo mudou completamente a sua vida e trouxe paz para ela. Então, no finalzinho ela diz que é como se Jeová tivesse chamado ela da escuridão para a sua maravilhosa luz. Leitura do 14. Até aqui, vimos que a verdade pode ser comparada a várias coisas. Com certeza, você consegue pensar em outras comparações. Também vimos alguns motivos que temos para amar a verdade. O que acha de pesquisar outros motivos no seu estudo pessoal? Quanto mais amarmos a verdade, mais demonstraremos isso em nossa vida. Pergunta: como podemos aumentar o nosso amor pela verdade? Então a resposta: precisamos pesquisar. Usar o nosso estudo pessoal para pesquisar outras formas de como podemos amar a verdade. Leitura do 15. Nós mostramos que amamos a verdade por estudar regularmente a Bíblia e as publicações da organização. Afinal de contas, não importa quanto tempo estejamos na verdade, nós sempre temos coisas a aprender. O primeiro número da revista Sentinela disse que a verdade é como uma flor simples no meio de muitas ideias falsas que são como ervas daninhas. Para encontrar uma flor dessas é preciso muito esforço. Essa sentinela também disse: não fique contente com apenas uma única flor da verdade. Junte-as sempre. Procure outras mais. É verdade que estudar exige esforço, mas é um esforço que vale muito a pena. Pergunta do 15. Qual é uma maneira de demonstrarmos nosso amor pela verdade? Então a resposta: uma das maneiras é estudar regularmente a Bíblia, primeiramente, e depois as publicações da organização, porque isso vai nos ajudar a gostar de encontrar verdades e estar bem mais preparados ao lidar com situações. Leitura do 16. Nem todo mundo gosta de ler e estudar, mas Jeová nos convida a persistir em procurar as coisas profundas da verdade. Quando fazemos esse esforço, sempre saímos ganhando. Um irmão chamado Corey diz que ao fazer sua leitura da Bíblia, ele se concentra em versículo por versículo. Ele explica: eu leio todas as notas, procuro cada referência cruzada e faço pesquisa adicional. Tiro muito proveito da minha leitura usando esse método.
Não importa o método de estudo que usemos, nós mostramos o quanto damos valor à verdade quando nos esforçamos para estudar a Bíblia. Vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 2, versículo do 4 ao 6, que diz assim: Se você persistir em procurar essas coisas como a prata e continuar a buscá-las como a tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Jeová e achará o conhecimento de Deus. Pois é Jeová quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Então a pergunta: que método de estudo você usa? Então uma resposta pessoal. Depois, se você quiser, pode deixar lá nos comentários. Eu particularmente gosto de usar muito a biblioteca online, porque ali tem todas as informações que nós precisamos, tem explicações de textos, uma gama de matérias onde nós podemos fazer várias pontes para entender o assunto. Então, ali tem tudo, não precisa ir mais para lugar nenhum. E também gosto da Bíblia com referência, porque nos ajuda a pesquisar texto em cima de texto e fazer anotações. Leitura do 17. Estudar a verdade é importante, mas é preciso fazer mais. Também precisamos viver a verdade, ou seja, aplicar o que aprendemos na vida. Só assim vamos ser realmente felizes. Mas como podemos saber se estamos vivendo a verdade? O irmão sugere fazer uma autoanálise para ver que áreas da vida estamos aplicando o que aprendemos e onde ainda precisamos melhorar. O apóstolo Paulo disse: seja qual for o progresso que já fizemos, prossigamos andando nesse mesmo rumo. Vamos fazer a leitura de Tiago 1,25. Tiago 1,25 diz assim: Mas aquele que examina com cuidado a lei perfeita que pertence à liberdade e continua nela, tornou-se não um ouvinte que facilmente se esquece, mas um cumpridor da obra, e ele será feliz no que faz. Pergunta: o que significa viver a verdade? Resposta: significa aplicar o que aprendemos na vida. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, fazemos uma autoanálise e aplicamos aquilo que lemos, nós iremos conseguir fazer progresso espiritual, iremos continuar andando no rumo certo. Leitura do 18. Não temos dúvidas de que somos muito beneficiados por continuar andando na verdade. Nós temos uma vida mais feliz. Encorajamos nossos irmãos e alegramos o coração de Jeová. Com certeza, temos todos os motivos para amar a verdade e viver a verdade. Pergunta: por que nos esforçamos em continuar andando na verdade? Resposta: porque isso deixa uma vida mais feliz, iremos encorajar nossos irmãos e, o principal, estaremos alegrando o coração de Jeová. Então aqui, meus queridos irmãos, nós chegamos ao fim do nosso estudo. As perguntas de recapitulação estão no outro vídeo, apenas com perguntas e respostas. Então dá uma olhadinha no outro vídeo, com certeza você vai obter a resposta de recapitulação, tá bom? Muito obrigado a todos pela participação, por estarem aqui presentes. Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.